Peguem o café que o papo vai ser quente. Bem-vindos a mais um Café com Pepeca. Eu sou Giane Fuli, ginecologista e obstetra, e hoje a gente vai conversar sobre os desafios emocionais do puerpério, uma fase que é tão desafiadora quanto transformadora na vida da mulher. A gente vai conversar um pouquinho sobre as mudanças corporais e emocionais que acontecem nesse período. E para isso, eu trouxe como convidada a psicóloga Juliana Barros, que é especialista em saúde mental materna e perinatalidade. E parentalidade, Ju? Perinatalidade e parentalidade. Então, bem-vinda, Ju, ao nosso Café com Pepeca. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada. É maravilhoso estar aqui. Eu sou uma fã da Giane, gente. Eu sempre digo isso toda vez que eu tenho oportunidade, mas assim, é muito legal estar aqui não só por trazer informação para tantas pessoas sobre esse período crucial na vida da mulher, sobre essa fase que é essencial que toda mulher saiba mais a respeito, mas por estar aqui com uma pessoa que eu gosto tanto, que é a Giane, minha amiga, minha médica e uma pessoa que eu admiro demais. Então, obrigada, Ju. Então, meninas, já sabem, peguem o café que o papo vai ser quente. E a gente já vai começar falando, né, que o puerpério é esse período logo após o parto, né, que os livros dizem que são os primeiros 40 dias pós-parto, as primeiras 6 semanas ali, aonde vão acontecer essas modificações, né, Ju, do corpo materno, tanto a volta ao corpo anterior da gestação. Então, nessa fase, a gente tem mudanças hormonais intensas para essa volta, essa retomada do corpo anterior, que a gente sabe que é bem lenta e gradativa. E a gente também sabe que ainda vai acontecer a involução uterina, dependendo da via de parto, essa mulher, ela pode ter dor na cicatriz da cesárea ou dor no períneo, se ela teve uma sutura de laceração. Existe aquela questão também é uma nova realidade na vida dessa mulher, porque ali dentro do forninho, né, a gente tem controle de tudo quando o bebê ainda não nasceu. Mas às vezes a ficha só cai quando a gente olha pro bebê no berço e fala assim, agora o que eu vou fazer? Porque eu não tenho mais como voltar atrás. Aí, às vezes, fora de mim, essa criança já chora. Aí vem aquele pensamento assim, tem um ser totalmente vulnerável que depende de mim, será que eu vou dar conta? E isso associado às alterações hormonais desse período faz com que a mulher viva uma montanha-russa emocional, né? Então, eu até pontuei algumas coisas aqui, eu acho que tem 2 coisas que tornam o período ainda mais desafiador. Todo mundo que passa bem por esse pós-parto ainda tem que enfrentar a questão da amamentação, que não é instintiva para a maioria das mulheres. Então, tem mulheres que levam bem isso, mas a maioria vai ter alguma dificuldade com a amamentação, ou uma rachadura, ou uma fissura, ou uma dificuldade de pega do bebê, que no início a gente precisa de um suporte ali. E ainda tem a questão da privação de sono, né, que as pessoas não estão acostumadas. Eu brinco que eu sou médica, eu estava acostumada a dar plantão, mas no dia seguinte você vai tentar compensar o seu sono. E ali com o bebê em casa, você privou o sono, mas no dia seguinte você tem que estar bem porque você tem um bebê para cuidar. E aí vão se somando dias com privação de sono, vai chegando um momento que a gente vai ficando irritado, com falta de atenção, uma série de coisas. Mas vai muito além disso, né, Ju? O que você acha que é marcante, assim, desse período do ponto de vista emocional? Assim, eu preciso começar pontuando uma coisa muito importante. Para a psicologia e para a medicina, esse período puerperal é vivido através de fases de números diferentes. Então, eu entendo que para a medicina, esse período imediato pós-parto, quando a gente fala do período pós-parto, do primeiro período pós-parto, para a medicina, a gente está falando aí de 40 dias. Para a psicologia, a gente entende que o período puerperal dura até 2 anos. Por que 2 anos? Porque o período puerperal não diz respeito só ao momento em que o bebê acabou de nascer, diz respeito a toda a adaptação da mulher a essa primeira infância que ela vai estar vivendo aí, que ela vai estar vivenciando e tendo que guiar e tendo que amparar esse bebê. Então, as mudanças são muito intensas durante todo esse período. Então, na psicologia, a gente entende que o período puerperal, ele pode durar até 2 anos.
Eu não sabia disso, tá? E a gente vai aprendendo com vocês, convidados aqui, e eu acho que a definição aí, a minha opinião, né, da psicologia é muito melhor do que a da medicina, porque a medicina considera 40 dias porque ela tá pensando apenas ao retorno do útero e das modificações hormonais gravídicas ao que eram antes, né? Mas a gente sabe que esses primeiros 2 anos, cada fase é uma coisa diferente. A gente tem essa mudança do corpo que vai voltar, a gente tem a questão da amamentação, a gente tem a questão quando passa os primeiros 6 meses de amamentação exclusiva, da introdução alimentar da criança, e tudo tá nesses 2 anos. E são muitas novas fases vividas, né? E aí a gente diz o seguinte, eu concordo que eu também acho mais adequada a definição da psicologia que contempla aí a fase puerperal ao longo desses 2 anos, porque tudo que a mulher está vivendo até os 2 anos de idade do bebê é extremamente intenso. Mesmo que essa mulher já tenha filhos antes, mesmo que ela já seja mãe de 2, 3, vai ser uma readaptação. Ela pode ter filhos anteriores a esse que ela está vivendo o puerpério, mas de qualquer jeito ela vai ter que fazer uma readaptação de rotina, do próprio papel como mulher. Antes eu era mãe de 2, como que agora eu vou dar conta de 3? Como que agora eu vou readaptar a minha rotina para que eu consiga alimentar emocionalmente 3 crianças, 4, 5 e por aí vai, não importa o número de filhos. Toda mulher recém-parida está vivendo uma adaptação intensa. E isso no que diz respeito à amamentação, isso no que diz respeito à adaptação do sono, isso no que diz respeito a tudo, a absolutamente tudo que a mulher vai viver. Na psicologia, nós falamos sobre períodos potenciais de crise. E na vida da mulher, nós temos descritos 3 períodos potenciais de crise. O que são esses períodos? Quer dizer que só nesses períodos a mulher está propensa a viver crises? Não, absolutamente. Quer dizer que nesse momento a gente vai olhar com um cuidado maior. Mais desafiadores, assim, digamos. São períodos mais desafiadores que a gente vai redobrar os cuidados com essa mulher. Então, esses períodos são a adolescência. Na adolescência, as chances... o período potencial de crise nos diz que essa mulher tem 38% de chance de viver uma alteração emocional significativa, e daí dentro de alterações emocionais significativas a gente pode falar sobre ansiedade, depressão, estresse, enfim. Então a gente tem a adolescência com 38% de chances do desenvolvimento dessas alterações emocionais significativas, o período perinatal com 57% de chances de alterações emocionais significativas. Então, é o período em que a mulher tem mais chances de desenvolver alterações emocionais ou até mesmo transtornos de ansiedade ou uma possível depressão, e o climatério. Então, são os 3 períodos em que a gente mais dá atenção para a mulher, para a saúde mental da mulher. E não só para a saúde mental, mas para a saúde física, para a mulher como um todo e para os sintomas que ela vai desenvolver nesses períodos. E o que acontece? Eu vejo assim, como obstetra, muitas mulheres, elas se preocupam durante o pré-natal, esse acompanhamento pré-natal, por exemplo, além da consulta com obstetra, do segmento com obstetra, às vezes elas marcam uma consulta com um pediatra, às vezes elas marcam uma consulta com um anestesista, às vezes elas marcam uma consulta com a fisioterapia, com o dentista, para cuidar dessa fase especial do perinatal, mas elas esquecem de uma consulta psicológica, né? E a gente vê que isso não é valorizado, e para você ver que é a fase que ela precisa de maior apoio emocional e que ela tem que se preparar para o que ela vai enfrentar nesse período, porque todas vão ter ali uma crise, né? Eu falo assim, uma crise, mesmo que seja fácil adaptação, mesmo que você não tenha depressão, todas vão vivenciar o blue puerperal mais ou menos intensamente, todas vão ter questionamentos. Isso não quer dizer que você não ame o seu neném, que é aquela coisa de pra que eu fui ter filho agora, e que a minha vida estava tão organizadinha e agora eu virei tudo de cabeça para baixo e eu tenho que aprender tudo de novo. Todas vão passar por esse período de questionamentos, né, que podem evoluir para uma depressão ou não. O que você acha disso, assim, que é importante esse preparo psicológico prévio ou não? É melhor deixar ir vivendo, assim? Eu acho essencial. Eu acho essencial, inclusive hoje em dia, com o avanço
do conhecimento, do estudo, a gente tem a área perinatal, que é muito consolidada, muito bem consolidada. Graças a Deus a gente tem muito estudo na área hoje. Inclusive, tem se disseminado o hábito de existir um pré-natal psicológico. Uhum. Olha que maravilhosa essa possibilidade da gente ter um acompanhamento, assim como o acompanhamento médico, a gente tem um acompanhamento psicológico para essa mulher que está vivendo uma fase que é absolutamente desafiadora, que é uma fase em que ela ou sai transformada, porque não existe a possibilidade de nascer uma criança e não nascer uma mãe, não nascer uma mulher que tem que se refazer, se redescobrir, se enxergar diante dos novos papéis que ela vai ter que assumir na vida, né? Uhum. Os desafios são imensos. Você tem que se redescobrir como esposa, você tem que se redescobrir como mulher, você tem que se redescobrir como filha. E se você já for mãe, você vai ter que se redescobrir como mãe de vários. Então, assim, olha quantos... Lidar ali com a questão do ciúme que vai acontecer. Sempre tem aquela coisa do filho achar que a mamãe, como tá dando mais atenção pro bebê, gosta mais do neném do que de mim, né? Exatamente. Então, tem aquela coisa ainda. Eu tenho que dar conta de tudo e eu ainda tenho que alimentar emocionalmente outras crianças ou outras pessoas. O que eu vejo assim? Eu acho que hoje em dia, graças a Deus, está havendo uma reprocura das mulheres pelo parto normal, por exemplo, porque durante muito tempo na nossa sociedade o padrão era cesárea, o normal era fazer cesárea. Então hoje, com o empoderamento feminino, com o conhecimento, as mulheres buscam mais conhecimento, então elas têm buscado cada vez mais o que de fato é mais saudável, o que tem menos risco, então elas têm buscado mais o parto normal. Mas com isso, tá? Apesar disso ser bom, existe aquela questão da romantização do parto. Então existe muito assim, eu boto um crivo muito alto do que eu espero pro meu parto. Então todo mundo sonha com aquele parto humanizado, sem dor, sem medicação, sem laceração, que o neném nasça chorando e não tenha nenhuma intercorrência, não vai para uma UTI, que não aconteça nada. E aí, muitas vezes, a gente sabe que o parto sonhado e a realidade é um pouco diferente. Então, mesmo que seja um parto humanizado, normal, às vezes ela vai ter que lidar com lacerações, e aí ela não se preparou para isso, porque romantizou, ficou vendo videozinhos na internet que isso não acontecia, né? Ou não contou com aquela possibilidade. Ou na hora, vamos supor, ela teve ali, cansou, teve uma dificuldade na expulsão do bebê, e aí precisou do médico fazer alguma intervenção, como um vácuo, ou um fórceps, alguma coisa assim, aí aquilo gera um trauma psicológico, porque eu não estava preparada para isso, eu não conversei o suficiente com o meu médico sobre isso, ou mesmo o parto não evoluiu e virou cesárea, e o que eu percebo assim, quando a mulher se preparou muito para o parto normal e acontece uma evolução para cesárea, que realmente tem uma indicação oficial de cesárea, que tinha que ser cesárea, que era o mais seguro para ela e para o bebê, a mulher já vai para cesárea com aquele sentimento de frustração, de como se ela fosse menos mulher ou menos mãe, porque ela não conseguiu o tão sonhado parto normal. E aí eu já acho que a tristeza já começa nessa fase, não só no pós-parto, entendeu? Sabe que isso é muito interessante. Você pega muito isso no consultório? Essas mulheres assim, muito frustradas porque, eu não consegui o parto que eu queria. Porque tem muito isso hoje, eu vejo. Sabe que eu já recebi uma mãe que ela se preparou para o parto normal, ela idealizou, ela vivenciou aquele parto tantas vezes até chegar o momento do parto. Quando chegou no momento do parto, não foi possível. Ela viveu um puerpério, assim, de cão, por essa frustração, por toda a tristeza e a frustração que ela carregava. Então, ela vivenciou um baby blues, que é uma tristeza mais branda que se dá no primeiro momento do pós-parto ali. Foi evoluindo para uma possível depressão, mas ela conseguiu se cuidar a tempo de não chegar a virar uma depressão de fato. Mas ela me trouxe, a criança já tinha quase 1 ano, e ela chegou pra mim e falou assim, olha, eu quero que você faça um acompanhamento comigo e eu quero saber em que momento o meu filho pode começar a ser atendido. Eu falei, como assim? Não tô entendendo em que sentido, quais são os sintomas que ele tem apresentado. Ela falou assim, não, porque eu acho que esse parto foi muito traumático pra ele. Então, olha a culpa que essa mãe carregava por não ter conseguido sustentar ou não ter conseguido ir adiante com o que ela sempre sonhou, que foi esse parto
normal. Aquele todo mundo quer, né? O sem dor, o que chega nascendo, né? Exatamente, mas assim, a própria posição do bebê não permitia. E ela carregou isso, gente, ela carregou essa culpa, ela carregou essa tristeza por não ter conseguido durante 1 ano. E daí, quando ela chegou até mim, eu falei assim, olha, o mais importante para o seu filho nesse momento é como você vivencia o que vem desse parto. É como você vai levar isso até ele. Então, para o bebê, isso não vai trazer prejuízos no sentido psicológico. É claro que a gente conhece os benefícios do parto normal para a saúde do bebê. Mas emocionalmente, psicologicamente falando, a gente não vai falar de prejuízos pela mãe não ter conseguido ter esse parto normal. O que traz um prejuízo é a forma como essa mãe vai passar isso para o bebê. Se isso vai ser uma dor eterna, então ela sempre vai olhar para o bebê e falar... Tem que trabalhar nela primeiro, né? Para ela não jogar esse sentimento em cima da criança. Né? Exatamente. Então, assim, essa dor é uma dor que pode se arrastar por tempo suficiente para a mulher, assim, achar que o bebê vai sofrer traumas em relação a isso. Mas o que a gente tem que fazer é trabalhar com as mães para que elas entendam que a gente vai fazer de tudo para que elas vivenciem esse momento do pós-parto, do puerpério, com mais leveza possível, para que ela e o bebê estejam bem na sua dinâmica um com o outro, para que ela possa curtir essa fase, que é uma fase que não volta. E daí, quando você falou assim, e quando a gente começa a olhar para isso? Eu tenho a seguinte opinião, a gente começa a olhar para isso no pré-natal psicológico. Porque às vezes a gente fala tanto de depressão pós-parto sem olhar para o seguinte ponto. Às vezes muitas vezes, essa mulher começou a apresentar sintomas de depressão antes, já na gestação. E às vezes já é uma mulher com perfil ansioso, já tem um grau de ansiedade e que, como a gente sabe que a maioria das pessoas negligencia a saúde mental, não procurou ajuda porque, eu sou ansiosa mesmo, eu escuto muito assim. E aí, no pós-parto, se soma todo esse luto pelo parto, né? Um luto pelo parto que ela não conseguiu ter. E aí, acaba evoluindo para uma depressão, para um quadro mais grave, né? Que é quando a pessoa vai procurar ajuda. E sabe o que eu acho um super agravante para essa fase? É uma fase que todo mundo romantiza demais. É uma fase que todo mundo fala, é a melhor fase da sua vida. Gente, não é, tá? Uma coisa que eu falo... que eu digo por todas as mulheres que eu acompanho, o puerpério é uma fase adoecedora. A gente tem que olhar para ele como que ele é. Ok, é um período de transformação, onde você vai se entender mãe, onde você vai viver a partir daí, você pode se construir para você viver essa melhor fase da sua vida. Mas o puerpério, o período perinatal, quando a gente fala do período perinatal, não é só o puerpério, é antes e depois do parto. Você está falando de um período que tem muito mais a ver com melancolia, com adaptação, com mudanças, do que com uma felicidade plena. Porque a mulher está vivendo lutos, não só no puerpério, mas já na gestação a mulher vive lutos. Lutos em relação ao corpo que não é o mesmo, lutos em relação à rotina que ela tinha e não pode mais ter, lutos em relação a como ela se via e agora ela vai ter que reorganizar toda essa dinâmica, toda a forma como ela olha para si, toda a forma como ela existe. Relacionamento conjugal, porque a gente sabe também... Tem muitos maridos que acham legal, acham linda a mulher grávida, barrigona e tal, mas tem homem que não acha legal e às vezes acaba tendo ali um afastamento, até sexualmente falando, daquela parceira naquele momento. E tem mulher que não entende bem isso, né? Às vezes ela mesmo, o que você falou, por se enxergar no corpo diferente, ela se sente menos desejável. Tem mulher que sente. E não só isso, a exaustão. Inchaço. O inchaço. O corpo não tá só diferente por fora, ele tá diferente no funcionamento dele também. Então existe um tempo até a mulher voltar à lubrificação normal, até a mulher voltar a ter um desejo sexual como que ela tinha antes. Porque tem toda a questão da autoimagem,
Tem a questão da rotina, que ela ainda tá refazendo, que ela tá se adaptando. Tem a questão da amamentação. Pô, às vezes o bico do peito tá todo rachado, tá sangrando. Como que eu vou pensar em sexo agora? Não tá dormindo à noite, né? Não tá dormindo à noite. Como que uma pessoa que não tá dormindo à noite por muito tempo vai se dedicar a isso? Algumas mulheres voltam, sim, a ter um desejo sexual como antes, muito rápido. Mas não é a maioria. Não é a maioria. Eu vejo que não é a maioria. E assim, às vezes, por exemplo, quando do ponto de vista médico, você chega para paciente e fala com 40 dias, no caso do parto normal, ou 60 dias, né, no caso de uma cesariana, que você libera para retomar a vida sexual, eu vejo assim, quando elas vêm com o marido ao consultório e eu falo, olha, agora, desse ponto de vista, se você quiser, já pode voltar. Elas arregalam o olho, assim, como você tá falando isso na frente do meu marido? Agora ele vai querer. Eu não tô preparada, eu não quero. Como se, né? Porque a gente dá uma orientação médica, mas psicologicamente ela nem tá pensando em retomar ainda. E eu já tive casos no consultório de pacientes que chegaram a demorar 6 meses para retomar a vida sexual. Tem mulheres que sentem medo, inclusive, de retomar, né? Tem mulheres que já antes do parto começam a ter medo da relação sexual em si, porque acham que vai machucar o bebê, ou porque já sentem algum desconforto, ou porque já não estão se sentindo bem, principalmente no 3º trimestre. Mas assim, realmente a mulher, assim, a gente sempre vai falar dessa separação do olhar da medicina para o olhar da psicologia. Eu acho que eles se complementam em muitos pontos, mas para a psicologia a gente olha muito para o estado emocional da mulher, porque às vezes essa mulher nem está pronta para se ver pensando em sexo. Existem, eu estava lendo outro dia uma pesquisa que diz que, se eu não me engano, 58% das mulheres com 3 meses após o parto ainda não se sentem prontas para pensar em sexo. Então é um número muito grande, elas já estão liberadas. Sim, mas ela não tá pensando, ela não tá num sexo sexual naquele momento. E tem que ter ali uma parceria, uma cumplicidade do esposo em saber entender esse momento, que não é nada com ele, é ela que não está se sentindo bem naquele momento, né? Porque às vezes também o parceiro também, olhando pelo prisma do parceiro, vai achar, porque ela não gosta mais de mim, porque agora que o neném nasceu, ela não me dá mais atenção, e ele tem que entender que a atenção agora tá voltada para outra coisa, né? Pro bebê. Sem né? dúvida. Então e tem que ter esse entendimento. É uma adaptação que vem em prol da família. Essa família que cresceu e gerou mais um ser que precisa ser considerado nessa equação, né? Então conta para nossas ouvintes, né, e espectadoras. O que é o Blue puerperal? Todo mundo vai ter Blue puerperal? É esperado. Não é que todo mundo vai ter, não é uma norma, mas assim, a gente normalmente fala do normal e esperado. O Baby Blues, ou a disforia puerperal, é um quadro de uma tristeza branda, um choro fácil, é um quadro de melancolia que a mulher vive nos primeiros dias ou nas primeiras semanas pós-parto. A isso nós chamamos de Baby Blues, e ele dura aí até 2 semanas. Em média, até 2 semanas. Se os sintomas se intensificam, um ponto importante, ele não é paralisante. Tá? Um ponto que a gente leva em consideração na hora do diagnóstico, por exemplo. O diagnóstico é clínico, pode ser feito pelo obstetra, pode ser feito pelo psicólogo. Pela própria família, né, que tá perto. Pela própria família, exatamente. É identificável, assim. Mas um ponto muito importante que a gente usa para entender esse blues puerperal é que ele não é paralisante, tá? Se os sintomas se intensificam ou se os sintomas perduram por muito mais do que 2 semanas aí, a gente vai começar a avaliar uma possível depressão. Pós-parto, que é também bastante comum. Infelizmente, é bastante comum. Como eu disse, a gente sempre fala da depressão pós-parto, eu gosto de falar da depressão perinatal, porque por muitas vezes, em muitos casos, esses sintomas já começaram antes do parto, a se apresentar antes mesmo do parto. Então, deixa eu te contar, por exemplo, a minha paciente, ela sempre volta com 7 dias pós-parto, eu sempre faço um retorno com 7 e com 30 dias. E aí, porque se for cesárea, tem que ver se tem seroma, se vai ter algum sinal de infecção que vai começar a aparecer nessa fase, enfim. Se for parto normal, a gente tem que ver como é que tá a amamentação, todas essas coisas. E aí, às vezes, tá tudo bem. E aí eu falo, tá tudo bem, tá sentindo alguma coisa? Não. Sangramento tá normal? Tá. Aí eu sempre pergunto, e aí?
já chorou? Aí quando você pergunta, já chorou? Começa a chorar no meio da consulta, entendeu? Por quê, doutora? Eu tô triste, eu não sei explicar por que eu tô triste. Era o sonho da minha vida ser mãe, mas não agora que eu consegui, eu não paro de chorar, tudo é motivo de chorar. E eu falo, calma, é o Blue. Porque a maioria vai vivenciar o Blue, né? Pelo menos essa tristeza, porque é uma questão hormonal também, ali de variação de ocitocina. Eu falo, a ocitocina é o hormônio do amor, mas ao mesmo tempo ele faz esse encharque de ocitocina ali no pós-parto, ele faz essa tristeza inexplicável, que a gente não sabe explicar muito bem o que está acontecendo. E eu até dou exemplo que aconteceu comigo, assim, que quando eu tive o meu filho, eu lembro uma vez que o meu irmão chegou para visitar na primeira semana, e meu irmão já tinha filhos, e eu não, era o primeiro, ele já tinha, e eu tava trocando a fralda do meu filho, e meu irmão chegou e falou assim, Gê, qual pomada de assadura que você tá usando? Eu falei, tal. Aí ele falou, olha, posso dar uma sugestão? Troca por tal, porque olha, não tá assado, mas já começou a aparecer um vermelhinho ali, vai assar e tal, eu já sei como é que funciona e tal. Aquilo eu comecei a chorar sem parar, de soluçar. Aí meu irmão, Gê, o que tá acontecendo? Eu falei... É porque eu sou uma péssima mãe, eu não sei nem ver uma assadura do meu filho. Porque nasce uma mãe, nasce uma culpa. Mas isso também é por causa do Blue, né? Porque você tá ali naquela coisa que tudo você acha que você tá fazendo de errado, tudo você acha que você tem que ser melhor. Tá achando que não tá dando conta, né? A mãe vai dando conta e ela chega no consultório muitas vezes e fala, eu não tô dando conta, eu tô sendo péssima pro meu filho. Então, a dica para as ouvintes e espectadores é o seguinte, se a tristeza se prolongar por um período maior do que 2 semanas, né? Ou se você começar a ter pensamentos negativos em relação a si próprio ou mesmo a criança, tá? Você não tá ficando louca, pode ser que você esteja desenvolvendo uma depressão pós-parto e você deve falar sobre isso e procurar ajuda. Comunicar pro seu médico, comunicar pro seu familiar que você precisa de uma avaliação, porque é hormonal, é explicável, é físico, né? É cerebral e a gente tem tratamento para isso, não é que você tá rejeitando o seu bebê, né? Então a gente tem que estar atento para esse sintoma, né, Ju? Com certeza, e eu vou além. Eu digo para as nossas espectadoras e ouvintes, gente, é tão importante o pré-natal psicológico, e assim, seria muito legal se todo mundo tivesse oportunidade de buscar fazer um pré-natal psicológico e de ser acompanhado por um profissional da saúde mental nessa fase, porque a única certeza que você tem é que você vai viver mudanças na sua vida que não vão voltar atrás. Então, para que você faça essa adaptação à sua nova fase, para que você vivencie isso da melhor maneira, para que você consiga ter uma rotina mais leve e mais legal com o seu filho, poxa, uma pessoa que você vai conhecer ali, né, porque tá dentro da barriga, mas é como a gente falou, a partir do momento que essa criança sai, vem o choro, vem um ser que depende totalmente do seu peito, que depende totalmente dos seus cuidados. Então, ter um acompanhamento... Que mesmo que você já tenha outros filhos, cada bebê tem uma característica própria de personalidade, né? Que você só vai saber depois do parto, né? Por mais que você ache, não, eu já sei fazer tudo, mas será que esse bebê que vem vai precisar do seu conhecimento ou vai precisar que você vá buscar novos? Mas vai muito além do conhecimento, eu acho que vai da preparação mesmo para vivenciar essa fase da melhor maneira. Porque são tantas mudanças, são tantas adaptações. Por trás de um bebê que nasce, existe uma mulher que precisou se perder de si. Existe uma mulher que precisou se perder de quem ela era para se reencontrar como mãe. E isso é desgastante para a mulher que está vivenciando isso. Então, por que não buscar uma ajuda já durante a gestação para viver esses marcos de uma maneira com mais equilíbrio, né? Para atravessar isso de uma maneira mais fácil, porque a gente sabe que desafiador vai ser, né? E quando a gente fala da psicologia perinatal, a gente sempre fala da psicologia perinatal e da parentalidade, porque essa especialização, ela contempla até os 2 anos de vida do bebê. Então, tudo que diz respeito à adaptação do sono, a rotina com a alimentação, a rotina com a amamentação, é muito legal, porque não vai olhar para a mulher só nesse período da gestação, isoladamente, exatamente. Acompanha todo o período que a gente chama de pós-natal psicológico, que é até os 2 anos de vida do bebê. E aí, vamos falar um pouquinho sobre esse apoio, essa questão, além do pré-natal psicológico.
Eu vejo assim, muitas pacientes, elas falam assim, apesar de eu estar rodeada de pessoas, muitas vezes eu me sinto sozinha. E a gente sabe que nem todo mundo consegue rede de apoio, né? Então eu queria que você pontuasse para mim um pouquinho qual é a importância dessa rede de apoio e que a rede de apoio tem que ser para a mãe, né? Porque a gente acha sempre que a rede de apoio é para cuidados com o bebê. E na realidade a gente também precisa de uma rede de apoio para a mãe. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa rede de apoio para a mãe. Gente, na realidade a rede de apoio é para a mãe. 100% das vezes a rede de apoio é para a mãe. O único apoio que esse bebê que acabou de nascer precisa é da mãe. Para isso ele vai precisar de uma mãe inteira. Para que essa mãe esteja inteira, cuidem da mãe. Então é basicamente isso, cuidem da mãe porque essa mulher está precisando de ajuda. Independente de um parto normal ou um parto cesáreo, então ela vai estar precisando de cuidados logo após o parto, ela vai estar se restabelecendo em relação à rotina dela, às vezes nem vai conseguir seguir essa rotina que ela já conhecia. Então, o apoio não é para o bebê, é para a mãe. Por isso que a rede de apoio, muitas vezes, eu chamo a rede de apoio no consultório, viu? Eu chamo a rede de apoio no consultório e a gente faz todos os combinados, a gente fala de tudo que essa mulher vai precisar, a gente deixa tudo em pratos limpos. E quem que deve ser essa rede de apoio? Quem se dispuser a ser essa rede de apoio. A rede de apoio é quem se presta a apoiar essa mulher. Porque às vezes a gente acha que a rede de apoio é sempre o marido ou a mãe da mulher ou a sogra. Marido não é rede de apoio. Não é isso. Marido não é rede de apoio. Exatamente, é isso que eu quero que você fale. Tava me cutucando pra eu falar, né? Gente, marido não é rede de apoio. Essa criança é responsabilidade de quem fez, um homem e uma mulher. Então, o marido está ali para vivenciar essa paternidade, assim como a mulher está ali para vivenciar essa paternidade. E eles vão viver juntos essa adaptação. O homem também vai estar ali para vivenciar o início da vida desse bebê e tudo que vai seguir ali no decorrer do parto. Mas assim, marido não é rede de apoio porque também é obrigação dele vivenciar esse período junto com a mulher que acabou de parir. Mas o que acontece? A gente acaba tendo essa confusão em relação à rede de apoio e ao papel do marido, porque a gente sabe que a legislação, por exemplo, não garante ao homem, mesmo que ele queira um tempo maior de licença paternidade, então o homem acaba voltando com menos de uma semana para os seus afazeres, né? E quem fica com o bebê acaba sendo a mãe mesmo, porque é ela também que vai amamentar e que vai ter a função de nutrir esse bebê até fisicamente. Então acaba que se é muito mais exigido da mulher, e aí o pai fica como aquele pai que ajuda, gerando essa confusão de que não é obrigação do pai tá dividindo as tarefas, né? Mas muitas vezes ele não consegue mesmo dividir, porque muitas vezes ele tem que ir trabalhar para trazer a sustentação financeira, né? Exatamente. Né? E aí, por exemplo, como ele tá fora no horário comercial, às vezes ele precisa dormir à noite para conseguir trabalhar no dia seguinte, a gente acaba sabendo que é muito mais demandado da mulher, né? Sem dúvida, em qualquer ocasião, mesmo que este homem tenha um período para ficar em casa, vai ser muito mais demandado da mulher. A gente sabe que não é o esperado é que o homem volte mais cedo para os seus afazeres, que ele precise sair de casa para se dedicar às atividades laborais e tudo mais, mas independente do cenário, sempre vai ser mais exigido da mulher. E é por isso que a gente diz que a rede de apoio é apoio para a mulher, independente de quem se disponha a ser essa rede de apoio. Às vezes a gente vê pessoas que chegam na casa daquela recém-parida e falam assim, me dá o bebê, pode fazer suas coisas, que absurdo! Não, gente, não é assim. Olha, eu entendo que você está no seu tempo com o bebê agora, posso fazer uma refeição para você? Tem roupa para lavar? Posso colocar essa roupa para lavar para você? Posso limpar a casa? O que você está precisando? Você quer que eu fique com o bebê para você tomar banho? Para você comer uma refeição com tranquilidade? Porque a gente sabe que os momentos tranquilos não são uma regra nesse período. Então, o papel da rede de apoio, a função da rede de apoio é facilitar para a mulher a adaptação a essa nova fase com os cuidados do bebê. Isso que você falou é perfeito, é chegar e perguntar, né? A rede de apoio pode ser a mãe, pode ser amigos, né? Mas chegar e perguntar o que você está precisando, porque às vezes ela só está precisando tomar um banho
né, sem estar segurando o neném, ou pra voltar a dignidade dela, ou conseguir fazer um cocô sossegada, sem... Lavar um cabelo. Então, às vezes é só isso que ela precisa, mas às vezes falta até alguém que dê esse suporte para que ela possa fazer isso. Então, é importante, né, que tenha. Que eu faço no consultório com a rede de apoio, durante a gestação, o plano de pós-parto. Ah, você faz um plano. Eu faço um plano de pós-parto. Quem vai fazer o que dia? Assim como um plano de parto, onde a mulher vai definir tudo o que ela quer do parto. Daí você vai saber explicar melhor do que eu. No consultório, a gente faz com a mulher e com a rede de apoio. Na mesma sessão eu trago todo mundo. Ah, tá. Quem que vai ser sua rede de apoio? Vai ser minha mãe, uma babá, uma tia, enfim, eu trago todo mundo. Tá, ok. Como que vai ser a rotina? O que você espera dessa rotina? Como você acha que isso vai te ajudar? Como você acha que fulano pode te ajudar? O que pode ser feito por você nesse momento? E daí a gente elabora um plano de pós-parto. Isso é muito legal, porque aí a chance de dar certo é muito maior, né? Do que ela ficar sozinha. Porque cada um sabe você já tem um planejamento. Cada um sabe como vai poder aliviar a carga para ela naquele momento e o que ela está esperando deles. Então isso facilita muito quando elas voltam depois do parto, por exemplo, e daí fala, cara, isso aqui não tá sendo cumprido. Aí, como que a gente faz? Isso é muito legal. Quando eu tive meu primeiro filho também, a minha mãe, ela é uma pessoa que sempre trabalhou fora, né? Ela aposentou há pouquíssimo tempo e sempre foi aquela mãe, na nossa família, ela sempre foi aquela mãe que ela estava sempre fora para trazer o dinheiro para dentro de casa. Então ela não dava para... O cuidado dela não era aquele cuidado daquela mãe dona de casa de dar o lanchinho, a comidinha na boca e tal. Que às vezes a gente, como adolescente, criança, a gente sente uma falta, como se a mãe fosse uma mãe mais ausente, né? E aí... Quando eu tive meu filho, né, minha mãe, ela se programou para estar comigo nos primeiros, porque ela trabalhava também, ela não podia largar o trabalho dela, mas ela tinha uma autonomia funcional, enfim, tinha férias para tirar, ela se programou para estar comigo nos primeiros 20 dias pós-parto, tá? Isso é muito legal. E aí, ela falou, filha, você não tem ninguém para te ajudar, vou estar com você nesse período para tentar te ajudar em alguma coisa. E aí ela programou isso. E aí até foi muito engraçado, porque ninguém tá acostumado a ver a minha mãe na cozinha, fazendo comida, fazendo afazeres domésticos. Maternando. Porque ela sempre foi uma mãe de estar fora de casa, trabalhando fora de casa. E aí ela assumiu esse papel. E aí era muito engraçado, porque se as pessoas chegassem pra me visitar, minha mãe tava igual aquela tia velha da roça, sabe? Com uma fralda amarrada no cabelo pra não cair cabelo na comida. Sempre na cozinha preparando alguma coisa pra eu comer. Filha, você não comeu nada, come aqui. E quase me dava comida na boca, sabe? Porque a gente não dava tempo nem de comer direito. Ela falava, não, agora vamos sentar aqui, vamos comer. Tanto é que depois que passou todo esse turbilhão do pós-parto, o meu marido chegou e falou assim, nossa, sua mãe me surpreendeu tanto positivamente. Eu falei, minha mãe, ela cuida também, né? Mas é porque ela nunca teve essa oportunidade de cuidar. E foi muito legal que nesse meu pós-parto ela pôde se programar para me maternar também, né? Foi muito legal isso também. E isso é muito importante e muito bonito, porque, por exemplo, a chegada de um bebê é um período que é marcado por todos os olhares se voltando para esse bebê. O olhar da mãe é voltada para o bebê dela. Né? É voltado para o bebê dela, que é a mãe, que acabou de parir, que é a filha. Então, assim, o olhar da avó materna sempre vai ser para o bebê dela. Isso porque é legal. Ela está enxergando os desafios que a filha enfrenta nesse momento, porque ela também enfrentou, e ela está olhando para a filha não como uma mãe que acabou de nascer, mas como a filha dela que está ali, que ela cuidou desde sempre, que ela viu pequena e que ela sabe que está enfrentando naquele momento. Desafios que são inerentes a todas as mulheres nessa fase, mas são desafios conhecidos por ela. Isso foi muito legal, porque assim, eu nunca me senti tão cuidada pela minha mãe como nessa fase. E também quando a gente vira mãe, a gente acaba entendendo as escolhas dos nossos pais também, e se bota muito nesse lugar que a gente não entendia antes.
E assim, eu falo que eu me tornei uma melhor filha depois que eu virei mãe, porque eu comecei a entender as escolhas da minha mãe e todos os momentos que ela não pôde estar presente, mas que nesse momento a presença dela pra mim foi essencial, entendeu? Foi compensou muito legal. Todos os outros, né? Foi muito legal. Sem dúvida, porque é essencial pra mulher também se sentir enxergada nesse momento. Todo mundo chega e olha pro bebê. Ai, deixa eu ver o bebê. Ai, como tá o bebê? E às vezes a gente não vê ninguém olhando pra essa mulher e falando, hein, vem cá. Como que você tá? O que eu posso fazer por você? Do que você precisa? Todos os olhares se voltam pro bebê. E é importante a gente saber que existe uma mulher ali que também tá precisando de cuidados e olhares. Eu acho que é importante também os amigos dessa mulher recém-parida, como você disse, entenderem que não é o momento de uma visita social. Eu vou lá esperando que ela pare para te fazer sala, mostrar o bebê e te fazer um cafezinho. Não é isso. E se você estiver esperando essa visita, que você nem faça nesse momento. Espera um tempo, né? Porque esse casal tá reestruturando toda a dinâmica da casa. Então, você deve fazer uma visita assim, pensando em que você pode fazer para ajudar esse casal que tá passando por essa fase e para ser útil. Né? Só para conhecer o bebê é melhor esperar outra oportunidade. Depois das vacinas, né? De preferência. Vai acabar atrapalhando, porque às vezes a visita chega na hora que é o único momento que a mãe teria para tirar um soninho ali entre uma mamada e outra, e chega uma visita, ela tem que ficar ali pagiando a visita e não consegue nem fazer os seus autocuidados, né? Seu autocuidado, né? Às vezes aquela mulher até aquele momento do dia não conseguiu nem escovar o dente, né? Não conseguiu nem tomar um banho. Como que ela vai ter disposição para olhar para as pessoas? E você me lembrou de uma coisa importante. Esse ano, 2025, eu tive no consultório um casal, uma gestante, que eu fiz o acompanhamento da gestação dela. E no pré-natal psicológico, no plano de pós-parto dela, ela colocou lá que ela esperava que o marido recebesse as visitas. Pra ela não ter que aparecer. Ele falou assim, tá, então como que eu vou poder te ajudar nesse primeiro momento do pós-parto? Ela falou, não deixando nenhuma visita chegar até mim. Essa foi esperta pra caramba. Cara, ela foi muito astuta nessa escolha. Mas eu também fui. Sabe o que eu fiz? Na época, eu saí de Rondônia pra ganhar neném lá no Espírito Santo, onde minha família mora. Então... E assim, era o primeiro neném, assim, da família do meu marido, por exemplo, que é bem festeira e tal. E aí eles já queriam fazer o churrasco pra beber o mijo do bebê. Não sei o quê. Aí eu falei com meu marido, ótimo. Só que aí você vai fazer o seguinte, era um apartamento, eu falei, você vai pra área de lazer com eles, ninguém sobe aqui, você já encaminha todo mundo pra área de lazer. Vamos comemorar o nascimento do João, vamos tomar o mijo do bebê. Todo mundo lá com o pai, na área de lazer. E ninguém sobe pra viver lá em cima, não, entendeu? Só pelas fotos de WhatsApp. Atenção, gente. Essa mulher que acabou de parir, que tá vivendo esse turbilhão, que tá aprendendo como cuidar dessa criança, não quer festa. Não. Ela não quer festa. Ela quer dormir, coitada. Ela não quer um barulho alto. Ela não quer socializar nesse momento. Ela quer entender qual é o papel dela frente àquela criança que acabou de chegar. Depois que ela se adaptar, vocês comemoram. Sim. Vai ter um período em que ela vai ficar mais sociável, mas assim, o pós-parto não é esse momento. E eu falo, se você vai fazer uma visita só pra ser essa visita social, vai enquanto ela tá no hospital, porque ela não tá demandando nada dela, né? Sim. Depois que for pra casa, você apareça lá depois do 3º mês, porque ela vai estar mais organizada, né? Com certeza. As coisas vão estar começando a voltar pro lugar, né? Ela vai estar entendendo qual é o novo lugar de cada coisa na vida dela. Mas assim, eu achei o que essa minha paciente colocou no plano de pós-parto, eu achei sensacional, gente. Ela falou assim, olha, você dando conta das visitas, pra mim tá tudo bem. Não deixa ninguém chegar até mim. Então ela ficava mais no quarto com o bebê, era um apartamento também. Então ela ficava no quarto com o bebê ou na sala, quando tava chegando alguém, ela ia pro quarto, ela falava, não dou conta de ninguém agora, tá tudo certo. E as visitas também tem que entender que não é falta de educação nem nada, é um momento dela de recolhimento e saber respeitar esse momento também. Sim, né? Às vezes tá ali com o peito pingando, sangrando, entendendo como vai fazer com a amamentação, quando que troca o bebê, que momento que ela vai tomar banho. É um período que é desgastante. Essa mulher não vai estar com uma cabeça voltada para o recebimento dessas visitas. Então, já tá chegando no final. Passa rápido, né? Passa rápido.
Ju, para encerrar, qual mensagem que você quer deixar para quem está vivendo o puerpério ou vai viver o puerpério em breve? Dá aí as suas dicas finais. Faça um pré-natal psicológico. Eu acho que eu poderia ficar aqui horas dando 1 milhão de dicas, mas assim, a principal delas, olhem para a sua saúde mental nesse momento, porque a forma como você cuida da sua saúde mental ainda na gestação, para vivenciar o parto e tudo que vem após o parto, vai ditar, por muitas vezes, a saúde mental que você vai ter para enfrentar a maternidade. O suporte que você vai ter para ter saúde mental nesse início da maternidade. Então, assim, eu acho o acompanhamento psicológico crucial. A certeza que a gente tem é que mudanças vão acontecer na vida dessa mulher. Então, ser amparado por um profissional da saúde mental é essencial. E hoje em dia a gente precisa ressaltar, aquela do óbvio precisa ser dito. Entendam se vocês estão sendo acompanhados por um profissional psicólogo. É porque hoje em dia tem muita gente que se diz psicólogo e nem psicologia tem, né? A gente vê muito falar, psicanalista, palestrante, terapeuta. Gente, entendam, busquem saber se esse profissional pisou em uma sala de aula de psicologia, se ele tem um diploma de psicologia, porque é ali que a gente vai receber toda a base teórica para entender todas as fases da vida. E isso serve para todos os profissionais da área da saúde, porque hoje tá geral, assim, né? Pseudos especialistas de Instagram. Mas você acabou falando uma coisa que a gente acabou não pontuando, mas que eu também queria falar, que veio o insight, que muitas mulheres não buscam às vezes a ajuda profissional nesse momento, não só do psicólogo, mas até de um psiquiatra, porque tem medo, porque tô amamentando, não vou poder tomar remédio, ou vai fazer mal pro neném, e hoje existem drogas muito seguras para serem utilizadas nesse período, que são compatíveis com a amamentação, e a gente tem que entender que a mãe tem que estar bem para cuidar do bebê, porque se a mãe não estiver bem, ela não vai conseguir cuidar do bebê. Então as drogas, elas podem ser usadas e devem ser utilizadas quando indicadas, e é possível. Então não adie a procura desse profissional se você está percebendo que você está precisando desse apoio, tanto para o acompanhamento psicológico quanto para a medicalização, que às vezes no início esse apoio medicamentoso é necessário, né, para tirar ela ali daquela depressão. Eu tô muito feliz, porque eu acho que a gente conseguiu dar uma noção para nossos pacientes, porque todo mundo fala assim, falam muito do parto, falam muito da gestação, mas não falam do puerpério. E aí as mulheres reclamam assim, eu cheguei no puerpério sem saber nada, e aí foi assim, uma surpresa, que eu nem sabia que era difícil essa fase. Então eu acho que a gente conseguiu dar um panorama do que, da fase de enfrentamento que virá, que ela precisa se preparar para essa fase também, não só para o parto, que ela precisa estar preparada emocionalmente, principalmente, né? Porque o físico, acolhida, né? O físico vai acabar, a gente, de um jeito ou de outro vai acontecer, mas o psicológico impacta muito, né? E às vezes essa mulher que não se cuida, que vai se negligenciando, que vai se deixando para depois, que vai deixando a saúde mental para depois, vai vir a enfrentar uma depressão pós-parto, e uma depressão que pode se prolongar aí por um período considerável também. Então a gente precisa sim dar atenção a isso, a gente precisa olhar para a nossa saúde mental tanto quanto a gente olha para a nossa saúde física. Porque a gente sabe que hoje em dia cada vez mais a gente tem tido os transtornos mentais, cada vez mais a gente tem tido um adoecimento psíquico muito presente na nossa sociedade, e o cuidado com a saúde mental é imprescindível. Todo mundo que vem aqui, hoje eu não esqueci, eu vou te entregar, ganha a lembrancinha, obrigada, que é a caneca personalizada do Café com Pepe, pra você tomar seu cafezinho em casa, lembrando de mim, tá? Você sabe que... É igualzinho essa aqui, pode abrir depois. Eu acho que você não sabe, eu coleciono canecas desde os meus 14 anos de idade. Sério? E essa vai entrar pra minha coleção, vou achar o máximo. Amei, vai dar lá um lugarzinho especial pra gente. Obrigada mais uma vez pela sua presença, por esse papo que eu acho que foi tão esclarecedor e que vai ajudar muitas mulheres a se prepararem para essa fase. E se você, né, vai passar por esse período ou está em vias de passar por esse período, está passando por puerpério, tem uma amiga que vai passar pelo puerpério,
e você gostou desse episódio, já encaminha para ela o link do vídeo para que ela também possa se preparar. Encaminhe para profissionais de saúde para que eles também possam ver a necessidade, porque a gente sabe que muitos profissionais de saúde às vezes não valorizam a questão psicológica e só a questão física. E não tem acesso à informação muitas vezes. Então né? mande essa informação, esse link para profissionais de saúde também que você conheça, que são do seu convívio, para eles entenderem a importância dessa atenção para a mulher nessa fase tão desafiadora que é o puerpério. E eu te aguardo no próximo Café com Pepeca e lembre-se, conhecimento é poder.